Conversar, vamos falar de coisa boa. Bom, eu queria, quando o pessoal está chegando aí, eu não tenho um tema específico para a gente conversar hoje, mas eu queria falar de algumas coisas importantes para que a gente possa refletir, para que a gente possa trazer isso para o contexto do coração e buscar em Deus entendimento que diz respeito à nossa vida espiritual. E uma vez também fazendo parte da nossa vida espiritual, isso vai afetar positivamente nas outras áreas da nossa vida, principalmente diante das situações que todos nós enfrentamos de alguma forma. Cada um enfrenta o seu problema, a sua dificuldade, seus desafios. E eu tenho certeza que Deus ele quer trazer bons conselhos para que nós saibamos como agir, como viver, como proceder diante das situações. Então, nós vamos bater um papo aqui gostoso em nome de Jesus. Deixa eu aqui cumprimentar mais gente que entrou. Irmã Dolores, que bom. Irmã Marisa, Luciana, Daniele, minha linda Débora está aqui. Irmã Ana Lúcia, obrigado mais uma vez aí pela companhia de vocês. Vamos lá? Queria ler com vocês, para a gente começar a extrair da palavra de Deus algum ensino importante para a nossa vida, que está em Hebreus capítulo 12. Eu quero ler do verso 1 até o verso 3, que diz assim, esse texto é interessante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do vexame, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Que o Espírito Santo hoje fale conosco em nome de Jesus. Esse texto aqui é interessante porque o autor aos Hebreus, não sabemos exatamente quem foi que escreveu a epístola, a carta aos Hebreus. Alguns acreditam que seja Paulo, que tinha sido Paulo o autor dessa carta. Outros alegam que existe, em alguns pontos, uma forma literária diferente da forma como Paulo escrevia. Então, existe aí várias, cada um com uma opinião diferente. Mas como não temos certeza absoluta quem foi que escreveu, então a gente sempre faz referência ao autor aos Hebreus. Pode ter sido Paulo, pode ter sido um outro, mas o que importa é o conteúdo dessa epístola, que ela é muito interessante e muito profunda. Aqui, o autor aos Hebreus ele está falando que nós temos a rodear-nos, nós temos referências ao nosso redor, uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas que ele aqui comenta? Ele está fazendo referência ao que ele escreveu no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, ele também é muito importante e interessante, porque vem falando exatamente sobre a fé. Vem trazendo para nós, inclusive, é o único trecho da Bíblia que dá uma certa explicação do que vem a ser a fé. E aqui no capítulo 11, no versículo 1, ele já começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então ele começa já afirmando que fé é uma crença na qual eu tenho certeza e eu tenho convicção. É algo que se torna substância em minha vida, no sentido que é algo que me traz uma certeza, uma confiança, uma convicção profunda, certeza de coisas que se esperam, daquilo que nós esperamos
que venha a acontecer ou que seja fato, simplesmente porque nos baseamos na palavra. A fé genuína sempre deve ser baseada na palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ter fé, mas a fé bíblica ela é baseada naquilo que Deus diz, naquilo que Deus traz para nós, no qual nós baseamos a nossa esperança, no qual nós esperamos. Essa é a fé que agrada a Deus. Não é aquela fé que você acredita, muitas vezes, de que algo vai acontecer apenas como uma motivação de um pensamento positivo, que ajuda até a pessoa a enfrentar, a perseverar. Muitas pessoas lançam mão desse tipo de fé. Então, você, por exemplo, você embarca num avião para um destino qualquer, porque você tem fé de que aquele piloto está bem habilitado, que ele vai conduzir bem aquele avião e que você vai chegar do outro lado. Fora disso, você jamais embarcaria. Até mesmo você jamais entraria no automóvel, você estaria colocando a sua vida nas mãos de alguém que vai te conduzir, algum veículo, algum transporte, se você não tivesse uma fé naquela pessoa. Então, fé qualquer um pode ter, mas a fé bíblica, a fé que agrada a Deus, a fé que a Bíblia traz à luz e que o autor aos Hebreus aqui também vem evidenciar, é exatamente a fé que Jesus disse que devemos ter. Ele disse: tende fé em Deus. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que a gente traz para a nossa vida, que através dela nós recebemos a graça de Deus. Pela fé, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé em Deus, esta fé em Jesus, esta fé em Cristo no seu sacrifício. É onde então recebo a graça de Deus, é onde eu sou salvo, onde eu sou liberto, onde Deus me justifica. Então, esta é a fé bíblica, fé em Deus. E aqui está dizendo que é uma certeza naquilo que nós esperamos, e a nossa espera é em quem? Em Deus, não é? Tanto que a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E só há uma forma de esperar em Deus, é crer nele, é crendo no tempo dele, é confiando na forma como ele age, é acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, a nossa fé é baseada e esperança é baseada no Senhor. E é convicção também, diz aqui, de fatos que se não veem, que não enxergamos com os olhos físicos, mas conseguimos contemplar com os olhos da fé. É um olhar espiritual. Então, a Bíblia vem exatamente nos mostrar esta realidade do que é o campo espiritual. A Bíblia vai falar de coisas que você não vê com os olhos físicos. Você não vê Deus com os olhos físicos. Você não vê tudo aquilo que diz respeito às coisas espirituais, porque os olhos físicos não são capazes de ver. Mas a Bíblia mostra. A Bíblia vai dizer que a nossa principal luta é contra forças espirituais do mal, então que mostra que existe uma questão espiritual também do mal. Assim como existe um Deus que é espírito, que você não vê, você não toca, mas você crê que ele existe, você o enxerga com os olhos da fé, porque a Bíblia apresenta esse Deus como um Deus real, um Deus vivo, um Deus no qual nós somos chamados a crer e a confiar nele. Então, isso é fé, é certeza, é convicção. E essa fé faz a gente passar a compreender aquilo que o Senhor nos revela por meio da sua palavra, que nós recebemos com fé e que o Espírito Santo traz entendimento. Aí o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 11, vai começar a nos descrever alguns personagens bíblicos que viveram a fé, que ousaram crer. Então a Bíblia vai começar lá do princípio com Abel, depois vai falar de Enoque, aquele homem que andou com Deus de uma tal forma e agradou a Deus de uma tal forma que a Bíblia diz que Deus o trasladou, ele não passou pela morte, Deus o trouxe para si, o levou para si. Fala de Enoque, fala de Noé, fala de Abraão,
fala de Sara, sua esposa, e vem descrevendo os patriarcas, Isaac, Jacó, depois José, Moisés, mais ou menos aqui pela ordem que a Bíblia está apresentando. Vem falar até de Raabe, e depois vai incluindo outros como Gideão, como Baraque, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e assim por diante. Essa lista é maior do que aqui está aqui, mas o que nos chama a atenção é que o autor, ao mostrar esses homens e mulheres, vem falando que eles usaram a fé, eles viveram a fé. A Bíblia 4 vezes diz: o justo viverá pela sua fé. Esses homens e mulheres usaram a fé e, consequentemente, algo aconteceu na vida deles. Você vai ver na história dessas personagens bíblicas aqui, no qual Deus agiu por meio da fé. Pessoas que ousaram, pessoas que confiaram, pessoas que até foram martirizadas, porque pela fé não abriram mão da sua confiança e convicção e crença em Deus. Principalmente a igreja primitiva, muitos cristãos foram martirizados porque eles não ousaram abandonar a fé em Cristo para dizer que César era o Senhor. Não, eles declaravam: Jesus Cristo é o Senhor. E muitos morreram por causa disso, por causa da sua fé. E diz que foram homens e mulheres que o mundo não era digno deles, que passaram por situações difíceis, tiveram grandes vitórias, mas até mesmo nas dificuldades nós vemos a mão do Senhor na vida deles. Por isso, uma das coisas lindas que nós vemos com respeito à Bíblia é que a Bíblia não é só um livro de preceitos, de estatutos, de mandamentos. A Bíblia não é só um livro de regras espirituais, mas a Bíblia também é um livro de história de vidas que acertaram e que erraram. A Bíblia não esconde os erros do ser humano. Quando conta relatos dos patriarcas, de grandes homens e mulheres de Deus que aparecem aqui na Bíblia, vamos ver também eles tendo seus acertos, como vamos ver ele tendo seus erros também. E todas essas histórias vêm para trazer lições para nós, queridos. A palavra de Deus já tem aqui conteúdo suficiente para a gente evitar errar. É bem verdade, estamos sujeitos a errar, não somos pecadores, né? Porém justificados, mas a Bíblia diz que a gente não está livre de cometer algum erro, alguma falha, porque nós somos seres humanos. Mas muitas vezes cometemos erros porque ou pagamos para ver, ou por desconhecimento, ou por ignorância de valores importantes que a gente precisa atentar, ou porque nos precipitamos, ou porque deixamos a raiva tomar conta. Então, muitas das nossas ações e reações vêm diante de ímpetos, de situações que acontecem não esperadas e a gente reage de uma forma não reflexiva. Então, a Bíblia vem nos mostrar aqui os erros e os acertos para que a gente tire lições, para que a gente olhe para essas vidas, a gente olhar, por exemplo, para um homem como Davi. A gente vê a Bíblia dizendo que era um homem segundo o coração de Deus, um homem sensível, um homem que procurava agradar a Deus, procurava ser justo. Você vê atos de Davi no qual ele fazia justiça, no qual ele não ia na onda da maioria, mas ele ia segundo o senso de justiça que Deus colocou no coração dele. Ele vai ter atitudes nobres, mas você vai ver esse mesmo homem que era sensível a Deus e procurava agradar a Deus, cometendo seus deslizes, cometendo seus equívocos. E por que a Bíblia não esconde? Para que eu aprenda de que eu estar na presença de Deus não significa que eu estou livre dos meus deslizes. Se eu não vigiar, se eu não estar atento, se eu não estiver sóbrio, eu corro o risco de cair, de tropeçar, de sofrer desnecessariamente,
por não atentar de que há exemplos bíblicos de pessoas que não cuidaram, que não foram atentas e que cometeram pecado, que cometeram erros, que pagaram por esses erros, que tiveram consequências com esses erros. Então, as histórias bíblicas são importantes para que a gente possa perceber que aprendizado podemos ter. É bem verdade, é sábio quando a gente comete um erro e a gente aprende com os nossos erros e evita cometê-los novamente. Mas alguém já disse que é muito mais inteligente aprendermos com o erro dos outros. Sabe por quê? Porque a gente evita o sofrimento. Se a gente aprende com o erro do outro, o outro sofreu para aprender ou não, porque tem gente que também não aprende, né? Mas se eu aprendo com o erro dos outros, eu evito o sofrimento. Então eu trago isso como lição. É por isso que Hebreus, capítulo 12, que eu li para vocês no início, vem mostrar que nós estamos cercados de testemunhas, de pessoas que usaram a fé e que o poder de Deus se manifestou, que a graça de Deus os sustentou para que eles pudessem viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus, sendo usados por Deus. Então nós temos aqui uma plateia de gente e que, entre aspas, estão torcendo para que nós possamos, aprendendo com eles a viver a fé, que a gente venha se desembaraçar, diz aqui, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que mostra aqui a Bíblia que o pecado está sempre ao nosso redor, sempre nos assediando. Hoje se fala muito em assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, assédio de toda a ordem. E às vezes a pessoa esquece que um assédio muito perigoso é o que o pecado faz conosco. Então estamos sempre assediados para a gente pecar, para a nossa carne tomar a frente, para nossos desejos nos dominarem. Então o autor aqui está falando, gente, põe de lado todo o peso e todo o pecado que está aí assediando você e vamos correr uma carreira que nos está proposta. Há uma corrida na vida em direção à vontade de Deus, em direção ao propósito de Deus, que nós não podemos parar, que a gente não pode abandonar. E nós temos testemunhas para nos motivar. Sabe, semelhantemente, eu lembro de uma maratona que teve, eu não lembro exatamente se foi na Grécia. Eu sei que houve uma maratona, e a maratona é a última competição da Olimpíada. E tinha um brasileiro, também não me recordo o nome, me veio aqui à mente agora, que ele estava na frente. Ele tinha tudo para vencer aquela maratona. Ele estava muito bem condicionado, estava na frente, quando uma pessoa lá atravessa a rua no momento que ele estava passando e o empurra. E alguns pedestres que estavam ali assistindo, ali do público, conseguiram segurar aquele homem e liberar o corredor. Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Ele continuou a sua corrida, só que ele perdeu posições, ele estava na frente, com todas as condições de chegar lá. E ele não desistiu, ele não abandonou, não desanimou, e ele foi com a mesma alegria que ele estava antes. Ele não ganhou a competição, mas quando ele entra, aqui alguém colocou, foi o Vanderlei, isso mesmo, muito obrigado. O Vanderlei, ele entra, eu não lembro também qual foi a posição que ele não estava mais em primeiro, mas ele entra com uma alegria, e a plateia, o público todo aplaudindo, motivando, não só esse exemplo, né? Mas eu me lembro também de uma maratona, a primeira maratona feminina, que uma mulher, ela chegou em último lugar, se eu não me engano, e ela não ganhou aquela maratona, que era a primeira feminina, mas ela ficou na história. Ela entrou
completamente sem condições, ela já estava sem forças praticamente, e ela ia se arrastando toda torta. E quando o público viu aquela mulher entrando, porque eles entram, eles fazem uma volta inteira para poder cruzar a linha de chegada. E aquela mulher tinha ainda que percorrer todos aqueles, acho que são 400 metros da pista de atletismo para poder cruzar. Ela queria chegar de qualquer maneira. Esse era o alvo dela. Ela já não tinha mais forças, mas eu creio que o que mais motivou aquela mulher foi exatamente o público. O público vibrava, o público aplaudia para que aquela mulher chegasse até o final. E ela foi até o fim. Eu creio que você que assistiu, se você teve essa oportunidade, você lembra disso. E até mesmo se você não assistiu, você já ouviu falar ou já viu alguma reportagem falando dela. Mas ela chega lá, porque o público aplaude. Nós temos, queridos, aqui um público nos motivando para a gente ir em frente, para a gente não desistir não. Sabe, pode estar difícil, você pode estar sem força, parece que está se arrastando, parece que você está todo torto, parecido com aquela atleta, mas há um contexto aqui bíblico dizendo para você, você vai chegar lá, avança, não desiste não, mesmo que alguém tenha cruzado o seu caminho, que atrapalhou em algum momento a sua vida, isso não significa que acabou a corrida, que você tem que ir em frente, que você tem que se levantar novamente e ir. Não importa em que lugar você vai chegar, mas que você diga, eu vou chegar. E eu tenho certeza que cada um de nós, Deus quer que nós cheguemos ao propósito dele, ao plano dele da nossa vida, e nada pode nos atrapalhar. O diabo não pode nos atrapalhar, pessoas não podem nos atrapalhar, vozes do desânimo e das más notícias não podem nos atrapalhar, pandemia não pode nos atrapalhar, que nada nesse mundo venha nos impedir a nossa carreira. É uma carreira. Deus é que te dá força, Deus é que te dá alegria, Deus é que te sustenta, e Deus ainda vem com toda essa plateia, esse público, essas testemunhas que venceram por meio da fé, e alguns deles morreram por causa da fé, mas isso para o cristão não é derrota, a morte não é derrota. Porém, nós temos aqui esse público dizendo, vá em frente, é uma carreira, que vocês vão chegar lá. E a Bíblia dá o conselho. Como é que eu chego até lá, pastor? Como é que eu persevero até o fim? Se eu creio que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus, Deus não vai desanimar dessa obra. Somos nós que desanimamos. Somos nós que nos entregamos, somos nós que deixamos as circunstâncias decidirem, mas é tempo de remover todo esse peso e todo pecado que tenazmente nos assedia, que pode nos atrapalhar, para que a gente não perca essa carreira. E o conselho bíblico para a gente chegar até lá é olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus. Jesus é o nosso exemplo para a gente mirar nele, não desistir, porque ele não só é o autor que gera e traz fé ao nosso coração, que coloca uma medida de fé, como ele também é o consumador. Ele é aquele que vai fazer a nossa fé ter resultado. A nossa fé não será em vão, queridos. A nossa fé terá recompensa. A nossa fé o Senhor vai concluir, vai consumar aquilo que nós cremos nele. E a referência é Jesus. E o que é interessante, não sei se você observou, é que ele diz aqui que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do vexame, da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que ele está dizendo aqui? Por que Jesus suportou a cruz? Por que Jesus, lá no Getsêmani, quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se tiver uma outra forma de salvar o homem, passa de mim esse cálice, que eu não tenha que passar pelo que eu sei que vou passar.
Jesus já estava antevendo o sofrimento, a dor, a agonia que ele iria passar dali em diante. Ele seria preso, ele seria humilhado, ele seria acusado, ele seria flagelado, ele iria passar por tortura, ele ia sofrer no seu corpo físico, ele ia sofrer humilhação, ia passar por uma das piores mortes que era imposta aos criminosos naquela época por Roma, que era a crucificação, uma morte lenta, agonizante, terrível. E Jesus sabia, o seu lado divino sabia, e o seu lado humano parecia dizer: acho que eu não vou aguentar isso, de tão pesado que é. É uma missão muito pesada. Mas por que Jesus não desistiu? Por que Jesus orou, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua? Por que Jesus não abriu mão de ir para a cruz? Porque se ele tivesse desistido, o que seria da gente em termos de esperança, de salvação? Estaríamos perdidos todos. Mas Jesus foi até o fim. E aqui diz por quê. Porque ele olhava para a alegria que lhe estava proposta. Jesus olhou além da cruz. Jesus olhou além do sofrimento. E ele viu o que ele viria a colher com alegria, a alegria que ele teria lá na frente, dele receber glória maior do que ele tinha antes, tanto que a visão que João teve lá no Apocalipse, ele nem reconheceu Jesus diante dele, ele que fora discípulo de Jesus, porque Jesus estava glorificado. Quando ele descreve o que ele viu, você percebe Jesus na sua glória, na sua glorificação. Por quê? Porque ele resolveu atender à vontade do Pai, e ele abriu mão da sua glória naquele momento para vir ao mundo, para assumir a nossa humanidade e passar pelo que ele passou. Mas ele enxergava lá na frente a glorificação que ele iria receber e, ao mesmo tempo, creio eu, o que ele viria de resultado do seu sacrifício, ou seja, as nossas vidas, a salvação que nós alcançamos por meio dele. Então Jesus olhava lá na frente. Jesus nos ensina, através dessa passagem bíblica, que devemos sempre caminhar olhando além das circunstâncias. O problema é que a gente foca muito o agora. Esse problema é sério demais, é complexo demais, é grande demais, é impossível demais, e a gente já se descontrola, fica ansioso, fica com medo, a gente chora, a gente entra em depressão, a gente se angustia, a gente murmura, porque vem uma avalanche de sentimentos quando a gente vê a situação a ser enfrentada, o cálice a ser tomado. Mas Jesus olhava além, ele olhava para a alegria que lhe estava proposta, por isso ele suportou a cruz. Se você olhar sempre para o que Deus prometeu para a sua vida, para o que Deus declarou que você é em Cristo Jesus, nós vamos suportar, queridos, qualquer situação, por mais difícil que ela seja, por mais que a gente chore. Jesus passou a sua agonia. Jesus chegou a ponto do seu suor estar impregnado de sangue, o que mostrava que nas suas veias houve alguns rompimentos, tal angústia que estava nele, que o seu corpo físico reagiu e ele estava ali em agonia. Porém, havia uma alegria que lhe estava proposta. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, há uma alegria proposta para você, proposta pela palavra, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há uma alegria proposta para nós. Podemos passar pelas nossas noites, mas haverão os dias, haverá o dia que vai chegar junto com a alegria. Há uma alegria que nos está proposta. Por isso, vamos suportar com fé, com confiança, com a certeza que nós temos em Deus. E Jesus não fez caso do que ele iria passar, do vexame que ele ia passar. Ele não fez caso, ele não estava importando o que as pessoas iriam pensar dele. Ele estava pensando em obedecer ao Pai.
ele estava pensando em mim e em você por nos amar e pagar o preço para poder trazer o homem de volta para a presença de Deus. E aí ele então diz: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Por que eu estou falando isso para você, que é o que Hebreus está dizendo? Para que não vos canseis desmanhando nas vossas almas. Deus não quer que você perca as suas forças, que você desista, que você abandone, que você olhe para trás, que você desanime, mas que você venha a ter a sua alma fortalecida, renovada, motivada para você seguir em frente. Há uma carreira que nos está proposta para que a gente possa ir sempre na direção daquilo que Deus tem preparado para nós. Eu creio, queridos, eu creio que Deus tem uma alegria lá na frente para a gente. Sempre que você enfrentar uma situação que parece que está roubando a sua paz e a sua alegria, não esqueça, primeiro, que Jesus já te deu a paz, para que essa paz possa te dar tranquilidade para passar pelas tempestades. Essa é uma paz sobrenatural que não depende de circunstâncias e que a gente não pode permitir que as circunstâncias, adversidades, nem o diabo, nem ameaças, nem mais notícias roubem aquilo que Deus já nos deu. Deus já nos deu. Jesus disse: eu vos dou, a minha paz vos dou. Já é nossa, nos pertence e faz parte do reino de Deus, é onde nós estamos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no reino, mas somos do reino. E se somos do reino, temos a paz que o Espírito Santo traz ao nosso coração, juntamente com a alegria e a justiça de Deus, para que essa paz nos dê a serenidade e força para a gente caminhar, sabe? O mundo em volta está um caos, mas dentro de você é uma serenidade. Há uma quietude, há um refrigério na tua alma. E você caminha porque a sua paz está em Deus. Porque a paz de Cristo, ela nos conduz nessa tranquilidade. É nossa, nos pertence. Ontem, na segunda parte da série Quem Somos, eu falei um pouquinho, quando eu falei sobre a parábola do filho pródigo, sobre o filho mais velho que estava na fazenda e não desfrutava das coisas que tinha ali. E ele reclamou com o pai: o senhor nem me deu um cabrito sequer para eu comemorar com os meus amigos. E o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. É herança tua, você é meu filho, isso aqui também te pertence. E nós também estamos no reino de Deus. Deus está dizendo para mim e para você: o que é meu é teu, é para você desfrutar. É para você não vir reclamar dizendo: poxa, nem um pouquinho de paz o Senhor me dá. Mas eu já te dei, o que é meu é seu. Jesus já nos deu. O que eu preciso é viver. Quando a situação quiser trazer confusão dentro de você, quiser trazer angústia, fala: Espírito Santo, renove essa paz no meu coração. Espírito Santo, o Senhor habita em mim. Eu estou nesse momento que as situações querem decidir os meus sentimentos, mas eu coloco os meus sentimentos diante do Senhor. Derrama paz em meu coração. Você vai experimentar uma paz sobrenatural, querido. Uma paz que Deus já nos deu e que a gente precisa segurar ela firme e forte e fechar as portas do medo. Sabe, o medo vai bater. O medo vai bater na porta do seu coração todos os dias. E é decisão nossa se a gente vai abrir ou não. Porque quando a gente abre a porta, o medo entra. Sabe o que acontece em consequência? Não tem como ter medo e fé no mesmo coração. Ou você crê ou você teme. Então, se o medo entra e se aloja, a fé acaba saindo, porque não ocupa o mesmo espaço da vida de uma pessoa. E junto com a fé vai a paz. E o medo toma conta. E o medo nos escraviza, nos amedronta. Sabe, nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus
O verdadeiro amor lança fora todo o medo, diz a palavra, que é o amor de Deus. Deus nos ama, e nessa confiança que a gente estabelece a nossa fé para que nós possamos correr essa carreira. E nada venha a nos desanimar, nada venha a fazer a gente diminuir a sequência, sabe, o ritmo. Não deixe o seu ritmo espiritual retroceder ou diminuir. Vamos em frente, povo de Deus. Vamos em frente. Há um objetivo lá na frente, há um alvo. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim. Deus sempre vai colocar alvos diante da gente, propósitos diante da gente. Por que olhar para trás? Por que pensar em desistir? Por que pensar em abandonar? Por que pensar em abrir mão? É aí mesmo que a gente nunca vai chegar lá onde Deus idealizou. A gente vai chegar em qualquer lugar, porque a gente está deixando a vida nos levar, a vida decidir, as circunstâncias decidirem o que eu vou sentir, o que vai ser a minha vida. Não vamos permitir que as circunstâncias decidam. Não podemos dar essa autoridade para elas. Elas não podem tomar o protagonismo da nossa história. Nós temos que tomar a frente e crer que a nossa vida, quem decide não é circunstância, quem decide é Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa confiança está no Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me fez para viver o propósito, uma missão, para que a minha vida tenha sentido nesse mundo. Então, é avançar, queridos, é seguir em frente, sabe? Não é dirigir a vida olhando pelo retrovisor, é olhando para a estrada. Deus tem colocado diante de nós expectativas, Deus tem colocado diante de nós as promessas da sua palavra. Vamos alcançá-las, vamos vivenciá-las, é pela fé. Nós não somos dos que retrocedem, já diz o apóstolo Paulo, nós somos dos que avançam, sabe? Nós não somos mais da perdição, estávamos na perdição, agora nós estamos em Cristo, temos salvação no Senhor, temos graça de Deus para viver com humildade, para vivermos com intensidade, para vivermos com confiança, sabe? Não é que nós nos achamos demais, não. É porque Cristo está em nós. É Ele que é tudo, sabe? Para a gente nenhuma honra, nenhuma glória, a gente não merece nada, mas é o Senhor em nós, é Ele que faz a nossa vida dar certo. Não é a nossa inteligência, a nossa capacidade ou a força do nosso braço, não. É a força de Deus, é a graça de Deus. E se a gente está debaixo dessa graça, Deus vai nos levar a lugares impensados, onde às vezes a gente olha e diz, meu Deus, eu jamais imaginaria que eu fosse chegar lá. Jamais imaginaria que eu fosse conquistar. Jamais imaginaria que a minha vida fosse nessa direção. Mas quando a gente deixa Deus nos levar, Ele vai levar além do que a gente possa imaginar. Que a gente nem nunca pensou, mas que Deus já tinha planejado, que Deus já queria realizar. Simplesmente aconteceu. Por quê? Porque eu deixei Deus levar. Eu não quis eu mesmo fazer e acontecer, porque as decisões do coração do homem muitas vezes levam a caminho de morte, a caminho de desastre, a caminhos de perdas. Mas quando a gente deixa Deus conduzir o nosso coração, Ele vai nos levar para aquilo que é o melhor, aquilo que Deus tem de projeto na nossa vida. É isso aí, meus queridos. Vamos em frente, não porque atrás vem gente, mas porque há coisas à nossa frente, há coisas diante de nós, há coisas que Deus tem preparado para aqueles que nos amam. Que Deus nos abençoe, que Deus traga sobre a sua vida esse entendimento, sabe? Eu compartilho isso com você porque eu creio no poder desse Deus Pai que cuida muito bem dos seus filhos e que nós podemos ir a Ele sempre que nós precisarmos. Sempre, sempre. A oração é o caminho que te leva a Deus para você sempre poder receber o que você precisa.
Então, confia no Senhor, que Deus abençoe você, que você seja um homem, uma mulher de fé, de uma fé genuína, sabe? E o que é a fé genuína? É fé em Deus. E deixa Deus fazer o resto. Só confia. Entrega teu caminho, confia nele, é isso que diz o Salmo 37, versículo 5. Confia nele e o mais ele fará. Ele fará. E assim nós vamos ver a boa mão do Senhor conosco, nos ajudando nessa caminhada. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus esteja sobre você e Deus esteja sobre